sejam bem-vindos. Então é o instante de darmos início à exposição doutrinária da noite de hoje. O que trouxemos para o dia de hoje diz respeito à terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. Em especial, vamos dar ênfase à lei do progresso. Kardec, ele inicia, nos primeiros pontos do capítulo, dizendo que a lei moral é a lei de Deus. Também diz que esta lei, diferente das leis que normalmente se conhece, ela está escrita nas nossas consciências. E Kardec, para melhor elucidar, para melhor clarear, digamos assim, uma forma didática, para entendermos a lei de Deus, ele dividiu em 10 itens, dizendo que essa divisão é análoga à lei de Moisés. Esta, segundo os apontamentos bíblicos, sim, está escrito, transcrito nos apontamentos aí, como um legado da humanidade. Mas ele também pontua de que isto era direcionado para uma época, para um determinado grau de amadurecimento da humanidade. Depois veio Jesus dizendo, olha, resumiu a lei, dizendo que tínhamos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aí está a lei. Inclusive, vejam só o que é a coincidência. Peguei o cartãozinho aqui que me passou antes para que eu repassasse o recado aos irmãos, e no verso está escrito exatamente isso, do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queremos que os outros que façam por nós mesmos. Nem sabia que estava escrito aqui, mas providencialmente acabou sendo útil para a nossa explanação. Pois bem, então ali está a lei. E aí o Allan Kardec pergunta aos nobres espíritos, mas se a lei de Deus consiste no amor ao próximo, por que abrir essas leis em 10 itens? Aí ele responde dizendo que nós precisamos de regras práticas. Nós precisamos de regras que conseguimos entender. E acima de tudo, aqueles pontos muito gerais levam à falsa interpretação. Então, por isso que Kardec estabelece nesta parte do Livro dos Espíritos as leis, lei de adoração, lei de reprodução, conservação, do trabalho, da liberdade, do progresso, do amor e da justiça. Não sei se citei todos, mas são 10 leis. Estabelece que era para facilitar o nosso entendimento. Facilitar que a gente tenha um instrumento útil para refletir e, na medida das nossas energias, a gente colocar em prática. E ele, por analogia, ele disse, olha, já as leis de Moisés, que também eram 10 itens. Mas para facilitar, abriu nestes grandes grupos. E aí temos, então, que ele nos diz que esta lei, que ela é eterna, porque é uma lei de Deus, é uma lei natural, que nós temos que utilizar destes ensinamentos em prol do nosso próprio avanço, nosso próprio amadurecimento. E em especial a lei do progresso já é um amadurecimento em si, o avanço em si mesmo. Porque o progresso, segundo as definições aí dos dicionários clássicos, é isso. É aprimorar, é desenvolver, é melhorar. Tem este significado. Bom, alguém pode estar se perguntando, mas qual é a novidade? Se for para a gente saber a lei do progresso, a gente vai lá no dicionário, então. Não é isso. Não é só isso, melhor dizendo. É que há sim um incentivo a gente fazer diferente. E a Kardec não menciona, embora mencione, mas não é o ponto principal, as leis que regem a matéria, a tecnologia, a intelectualidade. Ele diz que também é da lei de Deus, também é necessário, mas que sozinho não basta.
É como aquele pássaro, né, que tem uma asa só, ele não vai conseguir, né, alçar voo. Há necessidade do avanço, do progresso nas duas vertentes, no intelectual e no moral. E ele nos diz, então, que em todas as épocas da humanidade, com velocidades variadas, nós avançamos intelectualmente. Épocas menos, outras mais, né? Desde os primórdios. Criados que fomos por Deus na nossa simplicidade, na ignorância, que todo um horizonte aberto, né, ao nosso avanço, nós fomos inicialmente, e até nos dias de hoje, a prioridade é sempre, né, a tecnologia, a inteligência. E a moral? Mas a moral é fundamental. É tão primordial quanto a intelectualidade. Mas ela vem a reboque. Ela vem depois. Vem com um atraso considerável. Inclusive, né, dizendo que, a tal ponto, que muitas vezes essa própria intelectualidade, este saber, né, ele acaba exigindo, cobrando um apoio moral. Já com este tempo, digamos assim, de atraso. E aí trago um provérbio que atribui, né, aos turcos, um provérbio turco, que diz, né, que se um palhaço for morar num palácio, ele não se torna um monarca, não se torna um rei. Mas é possível que o palácio se torne um circo. Os provérbios são esses ditos, né, populares, né, com um caráter de levar conhecimento, né, um caráter moral, de conselho. E a ideia é a gente refletir exatamente sobre esse tema, que muitas vezes, né, sujeito num patamar de intelectualidade, de saber, né, ele não quer dizer que seja um indivíduo bom, de caráter ajustado. E Kardec vai mencionar isso, né, vai mencionar que é muito comum, muito mais do que nós imaginamos, de que indivíduos com uma inteligência invejável, e que é permeados de vício. E ele pergunta exatamente, não exatamente com essas palavras, mas nesse sentido, por que há então, né, indivíduos com este nível de inteligência e que trabalham no mal? Povos, comunidades muito bem desenvolvidas tecnologicamente, intelectualmente, e que não são exemplos morais. E ele vai dizer que tem relação direta com este atraso, com esta, digamos assim, descompasso entre o progresso intelectual e o progresso moral. Só que antes, no próprio Livro dos Espíritos, quando ele fala lá no início do livro sobre a pluralidade das existências, né, ele fala exatamente isso, que as pluralidades da existência, ela é de molde a que a gente faça esta aceleração, ou que a gente exercite essas duas vertentes, o progresso intelectual e o progresso moral. Então nós reencarnamos com um propósito de sair melhor do que chegamos. Intelectualmente, como está dito, né, pela obra de Kardec, mas também na nossa moralidade. Então é muito mais, digamos assim, frequente a gente ser melhor preparado intelectualmente, né, as escolas que a vida, né, nos oferece, né, seja a formal ou seja a prática, né, uma forma, né, mais abrangente de conhecimento. Mas moralmente às vezes ficamos relativamente estacionados. Então isso que ele nos diz, né? Que este progresso ele é cumulativo, tanto intelectual quanto o moral. Ele é cumulativo. E ele é cumulativo, ou seja, ele vai se somando
em razão das nossas próprias pluralidades das existências. O que não é difícil imaginarmos, né, que a nossa atual versão, né, ela tende a ser melhor que as passadas, porque ela é cumulativa, conforme está dito na instrução dada pelos Espíritos. Nós vamos somando conhecimentos, ajustes morais, tempo após tempo. Na oportunidade, né, que vestimos as vestes corporais, quando transitamos no mundo espiritual. O avanço, ele continua. E aí temos então, né, na pergunta que segue, né, que é o retorno à vida corporal. E ele faz exatamente uma pergunta como eu mencionei antes para os irmãos, né, que muitos homens inteligentes evidenciam em si, né, um espírito superiores algumas vezes, mas ao mesmo tempo são profundamente, né, viciados. E ele fala, bom, na Terra não tem espírito puro reencarnando, né? Então não são espíritos puros, né? E o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Esse progresso, ele avançou muito na intelectualidade e deixou muito a desejar na moralidade. Isto sempre surpreendeu a humanidade, surpreende-nos nos dias atuais. Vamos assistir um documentário qualquer, e a gente vê esses crimes muito bem elaborados. A gente diz assim, mas que mente privilegiada conseguiu montar, às vezes esses golpes, como a gente, né, frequentemente é testados aí, né, no nosso dia a dia, pela moderna tecnologia, como outros que sempre tiveram, né, no nosso convívio, e a gente fica pensando, como é que pensam desta forma? Por que não agem com esta inteligência para o bem, de algo construtivo? Quem é que não fez essa pergunta um dia na vida, né? A gente vê esses planos que de vez em quando a polícia desvenda, né? E a gente vê aquelas coisas, uma elaboração, mas como é que pode o cara pensar em tantos detalhes? Né? E se for convidado uma pessoa de bem a montar um plano tal qual que ela talvez não saiba, não tenha competência para tal. São estes espíritos muito inteligentes, né, com um dote de cultura, de inteligência, né, destacada, mas que ficaram à retaguarda da moralidade. Então eles não estão ainda, né, plenamente exercitando esta lei de Deus. E nós, como espíritos imortais, espíritos eternos, né, não podemos deixar, né, não podemos esquecer de que a intelectualidade e a moralidade têm que caminhar no mesmo sentido. Ao ponto de determinado estágio das nossas existências, né, num futuro que não se pode especular ainda, possamos caminhar lado a lado, desenvolvendo a inteligência e ao mesmo tempo desenvolvendo a moralidade. Mas é o que não se apresenta ainda em tempos atuais. Vemos ainda, né, dizer que esta condição moral, que a gente lamenta, né, a gente não poder exercitar na sua plenitude, avançar tanto quanto a espiritualidade amiga espera de todos nós, mas ainda assim a gente avança, a gente avançou. Sabemos que sim, tem os céticos, né, tem aqueles que duvidam de tudo e acham que tudo está pior, está igual ou pior do que sempre teve. Não é o que a história da humanidade demonstra e nem tampouco, né, os índices, né, que medem a evolução da humanidade. Nós avançamos sim. Né? As condições morais, elas certamente nos dias atuais, longe do ideal, longe do que a espiritualidade planejou para os tempos atuais, está melhor do que já teve. Não estamos aqui, né, batendo palma, fazendo ufanismo de que está tudo perfeito, porque não está. A espiritualidade nos informa, né, nos instrui, né, dia após dia nos dá demonstrações, seja através da literatura, seja através das atividades internas das casas espiritualistas, espíritas, onde tem os depoimentos variáveis,
né? Espíritos que ali se manifestam, dão o seu depoimento e se percebe de uma forma muito clara de que há muitos entraves ainda a ser vencidos. Mas se a gente fazer uma retrospectiva histórica, né, muito breve, nós vamos ver, né, de que a gente lamenta coisas hoje que no passado foi muito pior. Mas crimes por todo lado, mortes, né, é que ninguém fez um estudo, quer dizer, já fizeram, mas não divulgam, pouco sem conhecimento, né? As taxas de homicídios hoje são infinitamente menores do que foram desde a Idade Média para cá. Há recurso. Né? Nós vamos ver que até poucos dias atrás tínhamos escravaturas. Escravagismo oficial, com a chancela oficial, dentro da base da lei. Né? Havia torturas estatais, né? Punição em praça pública, execução em praça pública, né? Espancamento, torturas corporais, enfim, né? Isso no mundo. Alguém vai, mas tem lá num paizinho tal. Não podemos pegar a exceção. O Brasil, há pouco tempo atrás, tinha execução em praça pública, forca. Vamos encontrar no Livro dos Espíritos falando do duelo, 1850. 1857. Aí Kardec pergunta, e o duelo, quando é que vai desaparecer? As pessoas duelavam. Com a chancela da lei. Era legal. Se a pessoa fosse desafiada para um duelo, não podia negar e a lei dava guarida. Em ruas ali, na frente de criança, qualquer horário. Imagina, nos dias atuais. Alguém, mas ainda há um caso isolado aqui a colar. Não vamos pegar o isolado. Vamos pegar como uma prática corrente, uma prática comum. Até poucos anos atrás, né, não se falava em questões de direitos humanos, né, igualdade de gênero, direitos civis, consciência ambiental, animal. São coisas novas nos dias atuais. A questão da educação não se fala, né? Então, há menos de 50 anos, menos da metade da população era alfabetizada. Talvez um pouco mais de 50 anos, mas só para pegar um dado. Não faz muito. Não faz muito. Então, são vários índices que poderiam se pegar, que estão aí, né, nos anais da história humana, para ver que houve melhora. Longe do destino, sem dúvida. Ainda demonstramos esse viés de selvageria. É verdade. E se alguém, ainda assim, não quer se ater aos dados oficiais, mas gosta da literatura espírita, se sensibiliza com a literatura espírita, nós vamos pegar as literaturas espíritas de todas as épocas. Emmanuel, citando lá da época de Jesus um pouco mais, os crimes eram de todos os níveis. Eram assim, era uma coisa corriqueira. Os crimes que aconteciam de forma clara, à luz do dia, como aqueles velados subterrâneos, sabe? E que a maioria passavam despercebido. Vamos encontrar em algumas obras do Divaldo Franco, Vitor Hugo, crimes que eram praticados com indivíduos que tinham todo um verniz da sociedade, líderes religiosos que cometiam crimes, atrocidades. Alguns cometiam os crimes, planejavam crimes nos altares. Junto da imagem de Cristo crucificado, estavam ali arquitetando crimes. Expropriação. Não faz muito tempo, meus irmãos. Se pegarmos a literatura do André Luiz, temos alguns colegas aqui que participam dos nossos grupos de estudo, vamos ver, né, que era uma banalidade. E a maioria nunca foram pilhados pela justiça humana. Inclusive desencarnaram com exemplo para a sociedade, trazendo uma mácula da sua condição moral. Então, sim, houve avanço. Mas não estamos contentes, por óbvio, com o que avançamos. Porque a espiritualidade maior, a que planeja o futuro da humanidade, planeja as nossas reencarnações, nos auxiliaram, nos preparar para que chegássemos, esperavam muito mais de todos nós. Muito.
Né? Nós ficamos sempre devendo trabalho. Né? Tanto que Kardec vai dizer, né, a codificação espírita vai dizer que dentro desta processo de evolução lá da simplicidade, né, nós transitamos do instinto para sensações, né, para depois os sentimentos. E nós ainda raramente transitamos com desenvoltura no campo dos sentimentos. Né? Agora, por vezes, estagiamos lá no campo do instinto. Né? Alguém nos diz uma palavra que não nos caiu bem e aí o instinto fala mais alto. Né? A gente vai agir como os homens da caverna. Né? Vale cajado, né, na cabeça alheia. Quer dizer, o instinto aflora. Por que o instinto aflora? Né? Kardec também vai perguntar, mas qual é a entrave então? O que cria esse ambiente hostil à nossa evolução? Né? Quer dizer, o maior entrave, né, é o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo criam um freio na evolução moral. Como por si só já não fosse uma falha moral. É quase que um efeito gerando causa, uma causa, né, gerando efeito. Né? O orgulho, já que é uma deficiência moral, entrave que a gente avance mais. Né? É o grande problema. Então a gente mencionou, né, alguém que é afrontado e toma, né, uma decisão absurda, equivocada, selvagem. O que lhe afetou? É uma dessas duas variáveis. É o orgulho ferido, né? É as coisas de que é o eu, daí deriva o egoísmo, né? Eu em primeiro lugar, eu tenho a primazia, se alguém pode sou eu, né? Se tem uma vaga é minha, é tudo o eu em primeiro lugar. A gente só sabe conjugar a primeira pessoa. Né? Então são os entraves da humanidade. Mas também pergunta Kardec, mas nós podemos, né, realmente criar óbice ao progresso? Porque a gente está falando que o orgulho e o egoísmo é um entrave. Né? A gente pode criar mecanismos para que não avance? Ele disse, não, quando muito atrasar. Quando muito atrasar. Porque a lei de Deus é a lei de Deus. E ela vai se estabelecer no momento próprio. E ele continua nos seus questionamentos, ele diz, tá, mas se o progresso ele é gradativo, se ele é lento, se ele não dá saltos, né? Nós reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos, ele é lento. Né? E se a gente ficar nesse mais ou menos, nesse marasmo, né? Fazer de conta que não é comigo, deixo para amanhã, assim, não, Deus tem forma de acelerar. E às vezes acelera, de uma forma abrupta. Aquelas coisas que nos causam, então, o que está acontecendo isso no mundo? É a forma que Deus estabelece para que a gente se supere. O que num primeiro momento pode parecer algo adverso, tragédia, né, ele passa a ser um móvel, um acelerador do nosso avanço. E os exemplos também são muitos que constam na nossa história. De eventos a dizer que o homem saiu melhor preparado, melhor ajustado, né? Tanto intelectualmente, materialmente, como moralmente. Né? Mas ele tem que ter esta balançada. Passo a citar desta vez, então, a Gênese. Né? Mais um livro da codificação. Né? O 5º livro da codificação. A Gênese, lá no finalzinho, tem um capítulo que diz assim, são chegados os tempos. São chegados os tempos. E aí Kardec, com o auxílio da espiritualidade superior, começa a nos elucidar que tempos são esses. E é um tempo de transformação moral da Terra. Um tempo que está chegando, está planejado, né? Que alguns, né, já ouviram falar da transição planetária. Né? É uma transformação moral. E isso nós somos induzidos a um balanço, né? Um empurrão. Temos que avançar no tranco, né? Para que a gente se habilite a essa transição moral.
porque é chegado. Intelectualmente nós avançamos razoavelmente, né? Mas moralmente ainda temos muito a cumprir. E nesta transição, né, nessa mudança moral da Terra, a gente tem que estar, digamos assim, com uma média, né? Temos que estar lá aprovado por um ponto de corte. Por isso que nós estamos, atualmente, o mundo ele está sendo submetido por essas coisas, né? Esses conflitos, essa dualidade, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, né? Essa convulsão social, enfim, e nos dizem que isto chegaria o tempo de tais coisas. E nós estamos em curso, que é a forma da gente se superar. Você está muito acomodadinho, não é comigo, deixa para amanhã, né? Ou na outra encarnação, quem sabe, já que a gente evolui, né? Já que tem a pluralidade das existências, o que a gente não fizer nessa vida, a gente faz na outra, não vou deixar para outra. Senão, não. Dá uma balançada agora. Te decide. Tu vai seguir ou vai ficar? Então é esta balançada. E aí Kardec tem uma literatura que se recomenda, que os irmãos leiam, que é bem interessante, né? São chegados os tempos, e fala dessa geração nova, né? Que é uma geração, né, melhor equilibrada do que já foi no passado, com outras ênfase de justiça, né, de equilíbrio das causas de Deus. Então, quando Jesus lá mencionou as bem-aventuranças, né, que é uma outra forma de nos mencionar a lei do progresso, e um detalhe, né, que eu esqueci de mencionar no início, né? A terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, né, é nada mais do que a mensagem de Jesus, em que Kardec foi construir depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a mensagem de Jesus ela é toda montada, ela é toda instruída em cima das condições morais. E aí então chegamos onde eu queria chegar, né? Lá as bem-aventuranças. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que têm sede de justiça, os pacificadores. Aí está os dias que nos esperam. Então a bem-aventurança, ou seja, a alegria, né, a bendição de ter condição melhor, passa pela nossa transformação. Se a gente ainda quiser vibrar na violência, no eu, né, nos melindres que todos nós, né, que nós temos, nós vamos continuar estacionados ou caminhando a passos muito curtos, né, passos muito tímidos. Se já estamos atrasados, é natural que então a gente dê um passo um pouquinho mais largo. E é por isso que essa espiritualidade amiga não se cansa de nos convidar a este trabalho, né? Nos fornecendo diversas instruções mensais, facultando que espíritos venham dar seu depoimento, para que a gente ouça as informações que era tão particular naquele caso, mas que, opa, isso me serve, isso tem algo que pode ser útil para mim. Eu vi que aquele caminho lá não é bom, né? Então eu vou ter que procurar outro. Este é o papel de nos transformar. E essa transformação, ela não vem por uma graça alcançada, né? Não vem simplesmente por, né, cumprindo os nossos caprichos ou querendo agradar a Deus de uma forma, né, superficial. Ela vem exatamente do esforço individual, né, do esforço de cada um, que é inclusive intransferível. O que nos compete, nos compete. Não podemos passar o bastão a quem quer que seja. Então aí está os convites, né, para que a gente honre, né, esta oportunidade, que é uma bênção. Já mencionamos em outro dia que somos privilegiados por estarmos aqui reencarnados. Então que a gente se utilize dessa, né, dessa benesse divina, dessa graça que nos foi concedida, para que a gente saia dessa melhor do que chegamos, mas principalmente, né, com um ânimo renovado, né, em ser cada dia melhor. Agradeço a atenção e a oportunidade